Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez e hoje com o Dr. Fernando Araújo. Ele é coordenador da oncohematologia do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. E hoje a gente vai falar aqui sobre quais órgãos podem ser acometidos pelo linfoma. Roda a vinheta, produção. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação aqui na TV Abrale com a gente e vamos iniciar a nossa conversa aqui. Doutor Fernando, pode nos explicar aqui, primeiramente, como funciona o sistema linfático? Boa tarde, olá a todos. O sistema linfático ele faz parte do sistema imune, que é uma rede circulatória que percorre todo o organismo. Como ele passa por órgãos chamados linfonodos, que são os gânglios, as ínguas que as pessoas chamam, e nesses locais passa a linfa com células que são células chamadas glóbulos brancos, principalmente linfócitos, e proteínas que fazem com que isso proteja o sistema linfático. Então ele é uma parte tanto circulatória como do sistema imunológico, extremamente importante. Isso permite com que o sistema, o organismo, ele diminua a possibilidade de infecção ou elimine uma possibilidade de infecção, porque ele faz uma primeira defesa, ou até mesmo elimina células que tenham mutações que poderiam gerar algum tipo de doença ou até mesmo câncer. E quais órgãos são mais comumente atingidos pelo linfoma? Acomete principalmente o linfonodo, o timo, o baço e a medula óssea. Então, esses são os principais órgãos acometidos. Isso não significa que a gente não possa ter, como o sistema linfático é um sistema circulatório que passa por todo o organismo, locais que a gente chama de extranodal, ou seja, fora do linfonodo, como, por exemplo, fígado, pulmão, outros órgãos como o tecido ósseo e o sistema nervoso central e testículo, que a gente sempre está atento por ser setores que podem estar sendo invadidos e não ter percebido. Isso leva a alguns sintomas dos pacientes que a gente acaba investigando. Tá gostando do conteúdo? Já aproveita e deixa aí o seu joinha. E os sintomas, eles mudam conforme os órgãos que são atingidos? O que os pacientes devem observar? Comumente o paciente ele percebe um linfonodo indolor aumentado. Então isso acontece principalmente em região cervical, no pescoço, nas axilas, como eu falei, e na região inguinal. E quando isso aumenta acima de 2 centímetros, associado com outros sintomas, como por exemplo uma fadiga não explicada, ou uma perda de peso, sudorese noturna, um suor noturno a ponto de você trocar a roupa de cama, até mesmo a própria roupa, que é um dos sintomas que a gente chama de sintomas mesmo. Então a pessoa pode sentir uma sensação de peso do lado esquerdo, na região do quadrante superior do abdômen esquerdo. Pode sentir uma compressão torácica, uma sensação de peso no tórax por conta do timo. Ou pode, se tiver uma infiltração, uma doença avançada na medula, ter consequências, por exemplo, de infecções de repetição por conta de uma baixa imunidade porque a medula está infiltrada, ou até mesmo hematomas, ou até mesmo pequenas pintas, que são petecas, por conta de uma plaqueta baixa de infiltração na medula óssea. É bem comum a gente ver, né, doutor, o pessoal relatar que teve, por exemplo, derrame pleural, algo desse tipo, né? Uma apresentação inicial somente com derrame pleural, só quando apresenta uma quantidade de proteína e outros sintomas, a gente vai pensar num linfoma, a gente vai pensar numa coisa infecciosa, de tuberculose, de outras doenças que podem mimetizar um linfoma. Então, pode se apresentar em qualquer parte do organismo, como derrame pleural, apesar do mais comum ser o aumento ganglionar, que normalmente pode ser lento ou mais agressivo, dependendo do tipo de linfoma, né? Mas a gente tem os dois principais grupos, que são Hodgkin e não Hodgkin, e cada um tem sua velocidade de crescimento. Doutor, e por que é tão importante detectar um linfoma o quanto antes? E como isso influencia no tratamento? A importância principal é porque isso faz com que a gente tenha uma grande chance de cura, porque o tratamento provavelmente vai ser muito menos intenso e muito mais direcionado.
Quando você tem uma doença que a pessoa acaba permitindo que evolua, isso faz com que a gente tenha que se utilizar de quimioterapias mais intensivas, ter um tratamento, às vezes, que é muito mais agressivo do que seria, por exemplo, num estadio. Então, quando você faz essa pergunta, a gente praticamente cai dentro de um estadiamento, que, para quem não sabe, é a forma como a gente tem de saber se a gente está com um linfoma, por exemplo, localizado em apenas uma região, que eventualmente eu posso tratar apenas com radioterapia ou uma parte de quimioterapia de radioterapia, ou uma doença sistêmica, que envolve até medula óssea, onde eu vou ter que tratar até com quimioterapia e eventualmente consolidar com transplante de medula óssea ou outro tipo de tratamento. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação aqui na TV Abrale. E eu queria suas considerações finais sobre o tema, sobre a nossa conversa. Yasmin, é um prazer sempre estar em contato com você, Abrale. Eu gostaria de deixar a ideia de que vocês estão provocando a melhoria das condições de tratamento na rede pública, não só na rede privada, porque nós estamos hoje lutando pela equidade do tratamento para todos os pacientes, seja no público ou no privado. A importância da TV Abrale é de esclarecer aos pacientes que existe tratamento de primeira linha. Eu acho que isso é bastante importante, a participação, não só dos pacientes, mas dos dirigentes da TV Abrale. Tá gostando do conteúdo que a gente traz por aqui? Já aproveita, se inscreve no canal da Abrale e confira todos os vídeos que a gente está falando sempre por aqui sobre esse mundo do câncer. Beijo, tchau, tchau!